You have for takeaway, yeah, yeah, yeah. You have for takeaway, yeah, yeah, yeah. You have for takeaway, yeah, yeah. You have for takeaway, yeah, yeah, yeah. Hey, hey, where do you think you're going? It's so. Fala, nação! No vídeo de hoje veremos a chegada do meia uruguaio de La Cruz ao Rio de Janeiro. Também temos uma breve entrevista de Marcos Braz falando sobre a negociação com o meia. E VSR analisa como de La Cruz poderá ser aproveitado por Tite. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Agora o momento do desembarque do de La Cruz, lembrando que esse vídeo tem imagens da Flá TV, canal UOL e TNT Esportes, link na descrição como créditos. Ao meu lado aqui, Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo. Boa tarde para você, Braz. De La Cruz era um sonho antigo do Flamengo, não veio na janela passada. Então queria parabenizar porque acredito que tenha sido um pouco difícil nessa negociação. Conta pra gente detalhes dessa negociação e também falar um pouquinho sobre essa chegada dele, Braz. As pessoas acham que como o Flamengo pagou pela multa e teoricamente não precisou conversar com o River Plate, isso é um grau facilitador. Teoricamente até é, mas se você não tiver a ponta do jogador, se você não tiver o engajamento do jogador, não adianta nada você pagar a multa e você não conseguir acertar a vida com o jogador. Isso é básico. Eu vi algumas coisas na internet, estou aproveitando aí a audiência aí. Porra, mas o Braz é burro, por que não pagou? Se pagou, por que não pagou a multa ano passado? A gente também queria pagar. Se a gente entendesse que tivesse um acerto com o jogador, a gente poderia até fazer isso. Mas a gente entendia que estava um pouquinho longe ainda. O jogador disputando vários campeonatos, disputando a Libertadores. E a gente teve que respeitar essa parte esportiva. Essa escolha esportiva. Lógico que ele sempre sinalizou o carinho, o respeito e a grandeza do Flamengo para vir jogar aqui, para vier jogar aqui. Só que isso tem um momento, o momento certo foi agora. Agora que a gente teve o sinal verde para que a gente pudesse acertar nossa vida com o jogador e efetivamente, após isso aí, pagar a multa rescisória. Braz, ele até deu uma declaração no último jogo pelo River Plate dizendo que ele está no melhor momento da carreira, melhor momento da vida dele, né, profissional, mas que tinha chegado a hora dele mudar de ares. E aí, finalmente, como você falou, chegou esse momento, tanto para o Flamengo quanto para ele. Você acha que ele vem aí com essa bagagem de ter sido um grande ídolo do River Plate, da Argentina, agora também toda a nação rubro-negra abraçando bastante esse jogador, né? Sim, é um jogador de seleção, é um jogador de Copa do Mundo. O mundo árabe poderia ter pago essa multa também. Outros times poderiam ter pago essa multa. Lógico que não são tantos, né? Mas eu acho que teve a apresentação de um conteúdo, todo um conteúdo para a carreira dele esportiva, para ele ficar ainda perto da seleção. E é isso que eu acho que isso valeu. Eu acho que eu tenho que agradecer a todas as pessoas engajadas nesse processo, né? Primeiramente ele, porque desejou vir para o Flamengo e a gente fez isso certo. Os empresários, enfim. É um jogador que o River Plate não queria negociar com a gente. Né? A gente, há 3, 4 anos atrás, a gente ganhou aquela final. É um adversário nosso aqui no continente e eles sabem disso, que a gente é um adversário deles aqui no continente e não queria reforçar. É justo,
mas a gente, graças a Deus, a gente passou por esse obstáculo e hoje ele está chegando aí, um sonho antigo dele e nosso. E falar um pouquinho sobre as características do Nico de la Cruz, né? Um jogador muito versátil, apesar de ter a função de meia. A gente estava vendo ali, joga como primeiro volante, joga como meia centralizado, também pelas laterais e até como atacante. Sim, ele é um jogador muito versátil, isso aí o qualifica mais ainda. Não sei como o Tite pensa em aproveitá-lo, não é o que a gente decide, mas eu acho que é importante ter um jogador desse no elenco, né? Porque campeonatos que o Flamengo disputa são muitos jogos, então você tem perda de jogadores não só nas convocações das datas FIFA. Então assim, é importante ter um jogador versátil em que você possa, em um momento, utilizá-lo com muita qualidade em outra posição que não seja só a que ele vai jogar. E agora, Braz, todo mundo acompanha com certeza, né, essa movimentação do Flamengo de contratação. O que você pode adiantar já para a nação rubro-negra? O que o Flamengo está correndo atrás, né, para ter nesse novo elenco aqui de 2024? A gente está fazendo um pouco diferente das outras janelas. A gente está confirmando um ou outro jogador em que de fato a gente esteja, até para dirimir as mentiras e as invenções dos outros. Os jogadores que estão postos aí, que é o zagueiro e um lateral esquerdo, é uma necessidade do Flamengo, até por o Rodrigo Caio ter parado, o Felipe Luiz. Então são prioridades básicas que a gente com certeza vai preencher na hora certa. Estou de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar de um assunto que movimentou a janela de transferência nesse fim de ano por aqui no Brasil, que é o Flamengo contratando o uruguaio Nico de la Cruz, do River Plate. É isso mesmo, o Flamengo já anunciou o de la Cruz como um presente de Natal para a torcida rubro-negra, e a contratação, esse negócio além da questão futebolística, é uma demonstração de força também numa questão mercadológica, né? O Flamengo foi a um dos principais clubes do continente, a um time que, na década passada, fez o melhor trabalho, podemos dizer assim, entre todos os times do continente, o River do Galhardo, um clube com recursos, um clube que acabou de ampliar o seu estádio lá, o Monumental de Núñez, e retirou o que neste momento era o principal jogador do River, o de la Cruz, pagando a multa. A multa do de la Cruz era 16 milhões de dólares, o Flamengo foi lá, pagou a multa, dá na casa ali de 78 milhões de reais, e é uma demonstração de força como o Flamengo tem feito nos últimos anos na janela de transferência, no que diz respeito a mercado. Então, uma contratação que demonstra o nível que o Flamengo tem conseguido exercer nesse mercado. O Flamengo que vem de uma notícia muito importante, que foi assinar um contrato com uma marca de jogos, uma marca de apostas, na casa de 90 milhões de reais por temporada. Então tem esse aspecto, que eu já analisei aqui o aspecto de mercado, agora quero falar aspecto de bola. A contratação do de la Cruz, que, como eu disse, hoje vinha sendo atualmente um dos melhores ou o melhor jogador do River Plate, um dos melhores jogadores do futebol argentino na temporada, tanto é que na votação do jornal El País para Rei da América, ele está entre um dos 4 finalistas, junto com Suárez, junto com Arias e também junto com Cano. Então ele é um dos finalistas, e o Flamengo vai buscar um jogador que vive uma fase espetacular, titular da seleção uruguaia, destaque nas eliminatórias, destaque no River Plate, e um cara que pode ajudar o Tite a jogar de várias e várias formas. Por quê? Porque o de la Cruz é um jogador com uma capacidade de adaptação incrível. Do meio para frente, se você tirar a função de primeiro volante e a função de centroavante, de camisa 9, do meio para frente o de la Cruz pode fazer todas as funções. Ele pode ser um segundo homem, ele pode ser um segundo volante, ele pode ser um meia pela direita, pode ser um meia pela esquerda,
ele pode jogar centralizado por trás do centroavante, ele pode jogar como ponta pelos dois lados, ele pode funcionar como segundo atacante, como funcionou em alguns momentos no River. Então, se você pega as atuações do De La Cruz no River, você vê que ele dava ao De Michelis, o técnico que ficou no lugar do Galhardo, uma condição incrível de utilizar ele em várias funções, em vários setores do campo. E ele traz isso, pensando no Flamengo, e oferece isso também ao técnico Tite. O técnico Tite pode pensar várias formas de utilizar o De La Cruz. Eu preparei aqui alguns campos táticos, pensando mais ou menos como o Tite pode aproveitar o De La Cruz. Eu vou começar colocando esse campinho aqui, um 4-2-3-1, que você tem ali o De La Cruz jogando como uma espécie de um segundo volante. Então, do meio para trás, eu armei ali o time do Flamengo com o Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, sem novidade, por enquanto, na janela. E aí, do meio para frente, eu coloquei o Pulgar como o jogador da distribuição, o volante da saída, o De La Cruz como uma espécie de um segundo volante, do meio para frente, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha ou Bruno Henrique, e na frente o Pedro. Um 4-2-3-1, que o Tite utilizou durante muito tempo na seleção brasileira, e o De La Cruz pode fazer esse papel de segundo homem, pode se deslocar para o lado direito para possibilitar que o Gerson, por exemplo, afunile para trabalhar por dentro, junto com o Arrascaeta. Então ele dá múltiplas possibilidades dentro desse esquema. Ainda dentro do 4-2-3-1, tem uma outra possibilidade de utilização, que é essa que eu estou colocando aqui, e aí você inverte, você traz o Gerson para ser o segundo volante e usa o De La Cruz como ponta aberto pelo lado direito, porque ele já fez muito essa função também, de jogar aberto pelo lado direito, atacando o corredor, indo fazer jogada de 1 contra 1, ou entrando em diagonal para bater em gol, ou afunilando para abrir o corredor para a subida do Mateuzinho. O De La Cruz pode trabalhar também dessa forma. Então, só aí a gente já tem duas possibilidades de utilização do De La Cruz com o Tite. A terceira opção que eu rascunhei aqui é uma opção que deu muito certo com o Flamengo do Dorival Júnior e que o Tite, como um grande treinador que ele com certeza não vai descartar essa possibilidade, que é utilizar o meio-campo em losango. O time que ganhou no segundo semestre de 22 Copa do Brasil e Libertadores, ele usava exatamente essa formação de losango, na ocasião com o Thiago Maia, sendo o cara mais próximo da zaga, o Everton Ribeiro fazendo a meia direita, o João Gomes fazendo a meia esquerda e o Arrascaeta na frente como meia atacante, e na frente eram Gabigol e Pedro. Aqui, nessa formação, a gente tem o Pulgar sendo o primeiro homem, o De La Cruz fazendo meio que o papel que fazia o João Gomes, o Gerson, do outro lado, fazendo o papel que, entre aspas, fazia o Everton Ribeiro, e aí do meio para frente a mesma coisa, a Arrascaeta fazendo a ligação. Aí no lado esquerdo você não tem mais o Gabigol, pelo menos não nesse momento como titular, aí ficaria Cebolinha ou Bruno Henrique, e na frente Pedro. Então ali você tem o De La Cruz como um ponta, como o vértice desse losango pelo lado direito, e aí ele pode se projetar para subir uma linha para trabalhar junto com a Arrascaeta, ele pode voltar para ajudar o Pulgar na distribuição, pode ficar um pouco mais para liberar o Pulgar subindo, o Pulgar é bom fazendo isso, então ele ajuda e ajuda também muito na marcação. E a quarta forma que eu separei, que é essa aqui, eu estou colocando ali um Flamengo do Tite que remete ao Tite campeão com o Corinthians em 2015, que seria o Flamengo do 4-1-4-1. Então você repare que entre as duas linhas de 4, entre a linha de 4 da defesa e a linha de 4 do meio campo, tem o Pulgar ali fazendo aquele setor, e do meio para frente uma linha com 4 jogadores, uma linha muito encorpada, muito qualificada. O De La Cruz pelo lado direito, afunilando ali para dentro ou entrando em diagonal para se juntar ao Pedro na área e para abrir o corredor para o Mateuzinho.
Por dentro você tem Arrascaeta e Gerson, o Gerson voltando um pouco para ajudar na construção e o Arrascaeta evoluindo para aparecer, para estar perto da área. E do outro lado, Cebolinha ou Bruno Henrique entrando no facão, entrando na diagonal também para ajudar na questão de ao Pedro encorpar a área junto com o Pedro lá. Então esse 4-1-4-1 foi o esquema que ratificou o Tite, a ida do Tite para a seleção brasileira, naquele Corinthians que jogava muito bem do título brasileiro de 2015, e foi o esquema que deu certo na seleção brasileira naquelas eliminatórias para a Copa de 2018, aquele período ali, aquelas eliminatórias que foram muito boas, era basicamente trabalhando nesse esquema. Então, só aqui a gente viu 4 formas diferentes de utilizar o De La Cruz, e o De La Cruz dando essa capacidade de adaptação, capacidade do Tite utilizá-lo de várias formas. É um jogador que chega ao Flamengo no melhor momento da sua carreira, um jogador que queria vir para o Flamengo já desde a temporada passada, desde o final da temporada passada, acabou chegando agora, e acho que se mantiver o que ele vem jogando, ele tem muita condição de contribuir demais com o trabalho do Tite, um Flamengo que pensa e projeta coisas boas em 2024, depois de 2023 caótico e muito ruim. Obrigado por ter chegado até aqui. E o que vocês acham? O meia uruguaio vai dar certo no Flamengo? Ou já deu? Deixe aí sua opinião. E fortalece aí. Canal começando agora e dependendo do feedback trarei mais vídeos. Não esquece do C. Curte, comenta e compartilha. Até a próxima, nação.